Olá, meus amigos, que Jesus nos abençoe, fortaleça e ampare a cada um de nós em mais essa oportunidade de preces e de reflexões. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, de infinita bondade e amor para com cada um de nós, rogando a Ele, Pai amoroso e bom, nos sustente nas provas da vida, na caminhada, para que sejamos constantes no equilíbrio, no bem e na harmonia interior. Que consigamos avançar no entendimento da vida e dos porquês. Que tenhamos sempre a esperança, o ânimo, a coragem para avançarmos com fé, com força. Dá-nos nessa oportunidade também o amparo de vossas boas vibrações, fortalecendo a cada um de nós, a todos e os nossos lares, para que juntos avancemos em sua direção. Assim seja. Do capítulo 45, livro Vinha de Luz, pelo Espírito Emmanuel, através de Chico Xavier, necessidade essencial. Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Jesus, Lucas 22, 32. Comentários do benfeitor Emmanuel, através de Chico Xavier. Justo destacar que Jesus, ciente de que Simão permanecia no mundo em que imperam as vantagens de caráter material, não intercedesse junto ao Pai, a fim de que lhe não faltassem recursos físicos, tais como a satisfação do corpo, a remuneração substanciosa ou a consideração social. Declara o mestre haver pedido ao Supremo Senhor para que em Pedro não se enfraqueça o dom da fé. Salientou assim o Cristo a necessidade essencial da criatura humana no que se refere à confiança em Deus, num círculo de lutas onde todos os benefícios visíveis estão sujeitos à transformação e à morte. Testemunhava que, de todas as realizações sublimes do homem atual, a fé viva e ativa é das mais difíceis de serem consolidadas. Reconhecia que a segurança espiritual dos companheiros terrestres não é obra de alguns dias, porque pequeninos acontecimentos podem interrompê-la, feri-la, adiá-la. A ingratidão de um amigo, um gesto impensado, a incompreensão de alguém, uma insignificante dificuldade podem prejudicar-lhe o desenvolvimento. Em plena oficina humana, portanto, é imprescindível. Reconheças a transitoriedade de todos os bens transferíveis que te cercam. Mobiliza-os sempre, atendendo aos superiores desígnios da fraternidade que nos ensinam a amar-nos uns aos outros com fidelidade e devotamento. Convence-te, porém, de que a fé viva na vitória final do Espírito Eterno é o óleo divino que nos sustenta a luz interior para a divina ascensão. Meus amigos, a situação de desafio que nesse momento passamos, cada um passando a sua, tem encontrado reforço nesses dias tumultuados na fé que possuímos? A fé que já temos construída nos oferece a sustentação para as dores morais, físicas, emocionais que talvez estejamos trilhando nas estradas nesse instante? Do ponto de vista material, mas com consequências morais, poderemos ter o desemprego, falta
de recursos, situações de dificuldade. Com um filho, e aí começa o campo das emoções e do espírito, porque independe da condição material, as dificuldades com o filho, com a filha, com o relacionamento junto àquele coração querido, dificuldades no campo profissional. Encontramos sustentação na fé, porque vejam, não é a condição material em si que fará com que estejamos melhores ou com maior dificuldade do ponto de vista do Cristo. Tanto que no mundo material, confirma Emmanuel, ele não pediu amparo do mundo para Simão Pedro, mas pediu o amparo da fé, que não faltasse a fé, que não faltasse essa força para que ele conseguisse enfrentar todos os desafios. Então, em suma, o mais importante não é não termos problemas, é termos força para superar os problemas. E essa força vem como? Muito vem do entendimento. Entendermos por que passamos tais situações, o que e no que estamos sendo provados, quais os potenciais espirituais que estamos desenvolvendo, quais as virtudes que estamos construindo diante dessa dor, desse momento, dessa fase, qual a experiência que estamos angariando, que estamos desenvolvendo também, porque ao longo de uma vida o que a gente acaba percebendo é a experiência que fica. Diante dos montes superados, cada monte de problema, de dificuldade, nos tornamos experientes naquilo. É a obra que viemos desenvolver. De tantas dificuldades, muitos são experientes na coragem, experientes na esperança, experientes na humildade, experientes na paciência, experientes no equilíbrio, na renúncia, que são os valores reais do espírito. Imaginemos se não tivéssemos nenhuma alteração no decorrer da nossa existência. Se tudo fosse às mil maravilhas, tranquilo, com a conta no banco sempre no azul, com recursos avantajados em nossa instituição financeira, que o nosso corpo físico não tivesse nenhum achaque, nenhuma dor, não mostrasse nenhuma debilidade, nenhuma fraqueza, que os nossos filhos, sempre solícitos, com saúde, nos obedecessem, trilhassem os melhores caminhos do mundo. O nosso esposo, a nossa esposa, sempre compreensíveis, escutando-nos e acatando aquilo que sugerimos, sem nenhuma dificuldade em nenhum campo. Quais seriam as experiências que teríamos? Quais seriam as provas a enfrentar? Suponhamos que assim fosse ao longo das décadas, até que fôssemos chamados pela morte. Chegaríamos no mundo espiritual experientes no que, ao sermos perguntados pelos benfeitores o que aprendemos, quais teriam sido os nossos desafios, as nossas renúncias, as nossas lutas? Seriam bem poucos os recursos amealhados. Então, o importante é esse desenvolver-se. Quando olhamos o final da estrada, nos atentemos para o caminho percorrido.
pois o trajeto é o trajeto de lutas, das pedras que surgem, das intempéries que sem aviso tornam o nosso dia uma verdadeira aventura em termos de desafios. E nesse ínterim que começamos a perceber o porquê Jesus pediu para que ele fosse firme na fé, que tivesse rogado para que a fé não desfalecesse. Porque quando nos enfraquecemos na fé, estamos a um ponto de nos desinteressarmos pela vida. Na questão 943 de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta aos imortais qual o motivo do desgosto da vida e do suicídio. E os espíritos respondem: a falta de fé, a saciedade, o ter de tudo, e a ociosidade do pensamento, a mente sem planos, a mente sem uma estrutura e uma busca no bem, sem um projeto superior, um projeto de elevação. Então, como é importante mantermos a fé, a esperança, a força, a certeza de que tudo passa. Consoante afirmou o Espírito Maria de Nazaré, através de Emmanuel para Chico Xavier. Tudo passa. Os momentos alegres, os momentos tristes. E o que fica é sempre Deus. Fica a nossa experiência, ficam as oportunidades, fica a possibilidade de renovação. Então, atentos, sigamos, sempre fazendo a comparação do instante que estamos passando, da fé que possuímos, do amparo do alto. Há muitos orando por nós, encarnados e desencarnados. Há muitos torcendo por nós, para que saiamos vitoriosos dessa jornada. E assim pedimos a Jesus que possa nos amparar nessa oportunidade, renovando-nos intimamente, com luzes, com forças novas, equilibrando o nosso corpo físico e espiritual, célula a célula, toda a nossa corrente sanguínea, todos os nossos centros de força, iluminando o nosso lar, os nossos entes queridos, aqueles com quem temos dificuldades, aqueles que estão nos hospitais, aqueles que se encontram nas clínicas de recuperação. Os companheiros que citamos, que passam pelo desgosto da vida, que cresçam para Deus. Os idosos nos asilos, as crianças nas creches, nos orfanatos. Vibremos pelo nosso país, o Brasil, para que seja um dia governado, liderado, somente por aqueles que querem governar para o povo e pelo povo conectados a Deus. A hierarquia moral. E finalmente vibremos pela nossa água, que seja nela depositado todos os recursos que precisamos para o nosso equilíbrio. Que os bons espíritos, que o nosso mentor espiritual possa depositar na nossa água fluidos que equilibrem os nossos centros de força, que os nossos pensamentos estejam ajustados ao bem e fortalecidos, que essa luz sobre nós se instale e, confiantes, que sigamos adiante, cada dia dando mais um passo em direção à meta, que é o nosso Mestre Jesus. Muito obrigado, Senhor da vida. Seja conosco, nos envolva sempre. Assim seja.